Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Igor e está começando mais um vídeo. Bom, na videoaula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre os prismas. Vamos abordar tanto a classificação como a área de um prisma. Bom, se você já gosta das minhas videoaulas, já vai deixando o seu like, já vai se inscrever no canal, ative o sininho para sempre quando postar vídeo aparecer a notificação para você. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para nós entendermos o que são prismas, primeiro, os prismas eles são poliedros, ok? A segunda característica desses tipos de poliedros, que são os prismas, é que eles possuem duas bases. E essas bases elas possuem um formato poligonal, ou seja, simplesmente essas bases elas são um polígono. Pode ser um triângulo, um quadrado, qualquer tipo de polígono, só que tem que ser um polígono convexo. Ou seja, como assim um polígono convexo? É aquele polígono onde se eu marcar qualquer reta, essa reta sempre vai ficar dentro do polígono, ela não vai ir para fora do polígono. A segunda característica é que a sua superfície lateral, ou seja, os seus lados, eles têm sempre um formato de um paralelogramo. Essas são as principais características dos poliedros. Os prismas possuem duas classificações principais. A primeira delas é quanto à base. Como assim é essa característica? Nós vamos nomeá-lo de acordo com a base. Se a base ela tem um formato triangular, ou seja, ela é um triângulo, nós vamos chamar de prisma triangular. Se a base é um quadrado, nós vamos chamar de prisma quadrangular. Se eu tenho uma base, por exemplo, um pentágono, a base é um pentágono, ele vai ser um prisma pentagonal, beleza? A segunda classificação é quanto à inclinação das faces laterais. Como assim? Se as faces laterais fazem um ângulo de 90 graus com a base, aí eu vou ter um prisma reto. Agora, se as faces laterais elas fazem qualquer ângulo diferente de 90, ou seja, maior que 90 ou menor que 90, nós vamos ter um prisma oblíquo. Então, novamente, se todas as faces elas fazem um ângulo de 90 graus com a base, nós temos um prisma reto. E se as faces laterais elas têm um ângulo diferente de 90 graus com a base, ali nós temos um prisma oblíquo. Nós temos também como classificação o prisma regular. O que seria esse prisma regular? Simplesmente, o prisma regular é aquele prisma onde que as bases elas têm sempre um formato regular. Como assim? As bases, todas as arestas da base, elas possuem a mesma medida. Por exemplo, se eu tenho um prisma de base pentagonal, ou seja, a base é um pentágono. Se esse pentágono, todos os lados, ou seja, todas as arestas desse pentágono, se elas tiverem a mesma medida, nós teremos uma base regular, automaticamente nós teremos um prisma regular. Agora nós vamos entrar em outro conceito. Nós vamos aprender agora o que é a área de um prisma. Para nós resolvermos qualquer exercício correspondente à área de um prisma, é muito simples. É só utilizar essa fórmula. A área total do prisma é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. O que é a área da base? É a área dessa face aqui, que é a base que está em vermelho, e essa outra base aqui. Por isso que eu multipliquei por 2, porque eu tenho duas bases, por isso que eu vou multiplicar por 2. E a área lateral é a área dos lados desse prisma. Eu tenho um lado, outro lado lá atrás, outro aqui do lado e aqui na frente. Essa área lateral aqui é a área das faces, obviamente, laterais. Então essa face aqui desse lado, aquela face do fundo, essa face desse lado e a face da frente. Então nós temos como se fosse uma parede aqui, outra parede lá atrás, outra daquele lado e aqui na frente. A soma dessas paredes é a área lateral. Beleza? Então é muito simples. A área total do prisma é 2 vezes a área das bases mais a área das faces laterais, que nós podemos chamar de área lateral. Vocês vão entender isso com exercício. Então vamos para o exercício. Num prisma quadrangular regular, a aresta da base mede 2 centímetros e a aresta lateral mede 6 centímetros. Determine a área total deste prisma. Bom, o exercício fala que esse prisma aqui
é um prisma quadrangular regular, ou seja, a base desse prisma é um quadrilátero. E é regular, ou seja, os lados da base são iguais. Então, de cara, a gente já sabe que a base é um quadrado, porque o único quadrilátero regular que existe é o quadrado, todos os lados são iguais. Aí eu peguei essa base aqui, ó, que vocês estão vendo, e redesenhei ela aqui, ó. Então, a nossa base é desse jeito. A regra nossa fala que a área do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos primeiro achar a área da base, que é a área desse quadrado aqui. Lá no exercício falou que a aresta da base mede 2, ou seja, aqui é a aresta da base. Então, mede 2 aqui, mede 2 aqui. Se a nossa base é um quadrado, essas arestas vão ser, obviamente, os nossos lados. Então, eu tenho um lado 2 e um lado 2. Como é que eu acho a área dessa base? Se a nossa base é um quadrado, eu tenho que achar a área de um quadrado. Como é que a gente acha a área de um quadrado? É um lado ao quadrado. Então aqui, ó, a área da base é igual o lado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então nós já achamos a área da base. A área da base é igual a 4. Bom, a gente por enquanto só achou a área da base, né? Nós precisamos achar agora a área lateral. Como é que a gente acha a área lateral? O nosso exercício falou que a aresta das faces laterais medem 6. Então eu tenho uma face lateral, a outra aqui, a de trás é da frente. Então a aresta da face lateral são essas linhas verticais, tá vendo? Essas linhas, como o exercício falou, medem 6 centímetros. Então, eu redesenhei a face lateral desse lado. Então, se essas linhas verticais elas medem 6, essas linhas verticais aqui também vão medir 6. Então, eu vou achar a área desse retângulo aqui, ó. Como é que a gente acha a área desse retângulo? Simplesmente a base vezes a altura. Então, a área do retângulo, vou colocar esse Rzinho aqui para vocês entenderem que é a área do retângulo, beleza? A área do retângulo é a base 2 vezes a altura do retângulo, que é 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Beleza? Só que eu não achei o AL ainda, que é a área lateral. Eu só achei a área desse retângulo aqui. Como é que eu vou achar a área lateral? A área lateral vai ser igual à área desse retângulo multiplicado por 4, porque eu tenho 4 retângulos, ou seja, eu tenho 4 faces. Então, 4 vezes 12 vai dar o quê? 48. Agora sim eu achei a área lateral. Só que o nosso exercício não acabou. Agora que eu já tenho a área lateral e a área da base, eu posso aplicar a fórmula. Como vai ser essa fórmula? A área total do prisma é 2 vezes a área da base, que é 4, mais a área lateral. Então vamos lá, ó. A área total do prisma é igual a 2 vezes a área da base. Qual que é a área da base? 4. Mais a área lateral. Quem que é a área lateral? 48. Correto? Vamos colocar aqui então. A área total vai ser igual a 2 vezes 4, 8, mais 48. Então, a área total desse prisma, 48 mais 8 vai dar ao todo 56. 56 o quê? Centímetros, que é a nossa unidade de medida. Então, a área desse prisma é 56 centímetros, o quê? Quadrados, porque eu estou trabalhando com área. Então, simplesmente, a área total desse prisma é 56 centímetros quadrados. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, já vai se inscrever no canal, já vai deixando seu like, clique aqui para você acompanhar a última aula de matemática aqui do canal e até o próximo vídeo. Fui!